Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações, nos discernindo e nos dando serenidade, né? Vamos começar mais um trabalho do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã. Mais uma doutrinária com a palestra no tema Provas Voluntárias e o Verdadeiro Sacrifício, do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, o tópico 26. Eu fui convidada para fazer a palestra. Estou aqui, não sou palestrante, mas, como nós vamos ver no decorrer do trabalho, quando nós somos chamados, é porque estamos prontos para realizar. Estou aqui tentando fazer o melhor. Vamos lá. Nós vamos falar sobre as provas voluntárias e o verdadeiro sacrifício, né? É um grande desafio para todos nós, essas provas voluntárias, né? E que ela tem como objetivo, né? A gente está valorizando a nossa vida, né? Que é quem nos ajuda, eu diria um marco, que nos ajuda nas nossas provas e para a nossa evolução, né? Trabalhar a fé, que sabemos que sem a fé nós muitas vezes perdemos forças, né? A gente fica sem acreditar em nós mesmos. E ter a certeza que o nosso Pai jamais nos desamparará, né? Aconteça o que acontecer, por mais dura que seja as provas, que sejam as nossas desilusões, Ele estará sempre conosco, sempre ao nosso lado, esperando o nosso momento, né? E respeitando o que Ele nos deu, que vamos falar mais adiante. Então eu vou iniciar com o texto Provas de Fogo, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. É um texto muito bonito e que nos faz refletir de qualquer maneira, né? E o fogo, provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo, para positivar a resistência de suas obras e, ponderando a feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho o que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobrirão aos olhos de todos para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na afeição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas afeições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências
que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Um dos objetivos das provas voluntárias é justamente a gente trabalhar a nossa inteligência, a nossa paciência e a resignação. E quando eu leio esse texto, é isso que nos leva, né, a cada momento da nossa vida, para que a gente reflita, né, que a gente pare e pense com paciência, né, para que a nossa inteligência seja burilada para o nosso bem e a gente, no momento oportuno, no nosso momento, a gente esteja disposto, preparado para cumprir as provas que virão, né, ao nosso alcance. Agora eu continuo com vocês assim, falando sobre nós, sobre cada um de nós. E para falar sobre nós, sobre os nossos posicionamentos, né, sobre as nossas atitudes, eu vou lendo um texto por trechos, né, e comentando. O nome do texto é O Alvo da Vida. Por esses dados, em torno de nós se estabelecem a ordem. O nosso caminho se esclarece, mais distinto, se mostra o alvo da vida. Sabemos o que somos e para onde vamos. Desde então, não devemos mais procurar satisfações materiais, porém, trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Então, como eu falei com você, o nome do texto é O Alvo da Vida, né? E esse alvo, acho que é nada mais, nada menos que cada um de nós, não é? Que vamos sendo preparados, não é? E vai preparando também a nossa paciência. A gente não percebe, às vezes no projeto Renascer, eu sempre falo isso. A gente não percebe que está trabalhando as nossas imperfeições, mas elas estão sendo trabalhadas sim, né? E aí, nesse momento, eu digo a vocês isso, que no momento certo, tudo acontece, mas é preciso que estejamos atentos, né? É preciso que estejamos preparados para que aconteça. Veja quando o texto diz que o alvo longínquo recua. Quando nós estamos prestes a alcançar o que a gente pensa em alcançar, então a coisa às vezes desanda. Isso aí, às vezes a gente se desespera, mas é trabalhando a nossa paciência, não é? Trabalhando a nossa resignação. E quando a gente fala assim, em tudo, nós precisamos agradecer. Porque
No que recua é que o nosso momento também precisa aguardar. Então, vamos ter paciência, vamos ser inteligentes e dizer agora não deu, mas vai dar. Mas vai acontecer. Vamos continuar o texto. Nossos destinos são idênticos. Não há privilégios nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Mais cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor, sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Então é assim. Nós balançamos sim, a coisa balança para lá e para cá, mas precisamos de firmeza, né? Precisamos de atenção e paciência para que não caiamos. E se a gente chegar perto do chão, vamos levantar e agradecer a Deus por este momento, porque algo novo está vindo para nós, né? Ou a nossa oportunidade está chegando com essa queda, né? Continuemos. Entre as almas só há diferenças de grau, diferenças que lhe é lícito transpor no futuro. Usando do livre-arbítrio, nem todos havemos caminhado com o mesmo passo, e isso explica a desigualdade intelectual e moral dos homens, mas todos filhos do mesmo Pai. No trecho que eu li acima, deixa bem claro que não existe deserdados, né? E todos nós somos idênticos. Nós viemos com a mesma oportunidade, né? Com o mesmo propósito. Deus nos bota no mundo assim, com o mesmo propósito. E com as oportunidades, né, vasta. São muitas oportunidades. Eu digo sempre que Deus nos bota no mundo, botou no planeta Terra e botou um tabuleiro de oportunidades. E cada um aproveita essa oportunidade, claro, de acordo à sua liberdade de pensar e de agir, que falaremos adiante, né? Não existe provações eternas, mas sim reparações proporcionadas às faltas cometidas. Não temos outro juiz nem outro carrasco, a não ser a nossa consciência, pois essa consciência, assim que se desprende das sombras materiais, torna-se um julgador terrível. É isso aí. Agora, enquanto encarnados, nós não temos tempo de julgar, até porque nós temos a mania, né, de julgar os outros. Sempre ver o defeito nos outros. Como diz o Evangelho, sempre olhar o cisco nos olhos dos outros e não enxergar a trave que insiste em estar nos nossos olhos, né? Então, quando a gente sai do nosso corpo, da carne, né? Aí é que a gente vai ver, e não é logo no momento, não é? Quando a gente cai em si, é que nós vamos ver os erros que cometemos, não é? Por isso nós estamos aqui. É o propósito de Deus, sempre a reencarnação, não é? Para a gente ir melhorando. Veremos isso aí. Na ordem moral, como na física, só há efeitos e causas que são regidos por uma lei soberana, imutável e infalível. Esta lei regula todas as vidas, o que em nossa ignorância chamamos de injustiça da sorte,
não é senão a reparação do passado. O destino humano é um pagamento do débito contraído entre nós mesmos e para com a lei soberana. A vida atual é a consequência direta, inevitável, das nossas vidas passadas. Assim como a nossa vida futura será o resultado das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Então, o que nós estamos passando aqui agora, não é? Que a gente não queira passar mais. Vamos ter o que reparar ainda, né? Com certeza teremos outras encarnações que a gente vê que nós somos muito teimosos, nós somos muito cabeças duras, né? Nós insistimos em não se autoconhecer, né? A gente quer conhecer sempre os outros, porque fulano é assim. Olha, fulano é assim. Mas como Conceição se conhece? O que é que Conceição diz dela, né? Como eu sou? Claro que quando a gente fala a como eu sou, a gente procura sempre as coisas mais belas para dizer que somos. Nunca o negativo, sempre o positivo. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o nosso umbigo, não é? Porque tudo isso faz parte das nossas provas. Se a gente não procurar se olhar, se corrigir, a gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla, não é? E aí é o que implica pra gente, né? Uma coisa que nós precisamos estar atentos, né? É a gente reconhecer que as provas voluntárias só têm proveito para o nosso adiantamento quando elas fazem parte do bem do próximo, né? Ou seja, nós não nos encontramos por acaso, né? Isso é dito, são palavras ditas e reditas, a gente já sabe disso, que nós não nos encontramos por acaso. Mas será que quando a gente repete essas coisas, nós não nos encontramos por acaso, é na hora da festa? É na hora do abraço? É na hora da felicidade? Não, o nosso encontro, que não é casual, é porque nós precisamos um do outro para desenvolver essas provas. Repare bem, a colheita de cada um é de cada um. A minha colheita não vai depender de outra pessoa para eu fazer. Eu só vou depender dos meus irmãos que Deus colocou na terra junto comigo. Eu só vou depender dele para desenvolver a minha prova. Está entendendo? Sozinhos nós não vivemos. Justamente por isso. Porque se a gente estiver em um lugar sozinho, ninguém vai nos chatear, vai nos aborrecer, ninguém vai dizer que nós somos feios, que nós somos chatos, não é? Então, não vai ter quem nos cutucar para que a gente saia do sério e busque a paciência, busque a resignação e venha com sabedoria para trabalhar e se trabalhar. Então, nós dependemos sim um do outro, sabe? Todos nós somos chatos, todos nós somos abusados, todos nós somos imperfeitos, por isso estamos juntos para trabalhar essas imperfeições, sabe? E essas imperfeições justamente são as provas que nós precisamos
trabalhar para ter um pouquinho de evolução nessa encarnação, né? É por isso que Deus está aqui, ó, sempre ao nosso lado, nos chamando para trabalhar, nos colocando as pessoas em nossas vidas, nos colocando na vida das pessoas, né? Porque senão, como é que nós vamos trabalhar as provas? De jeito nenhum, né? Então, ficar ciente que as provas voluntárias, elas são válidas quando elas são bem procedidas, né? Mas para o bem do próximo. E aí, como eu estou dizendo a vocês sempre, estou aqui falando com vocês e comigo mesmo, que Deus nos botou no mundo, né, com tabuleiros de oportunidades. E uma das principais oportunidades que Ele nos deu foi a reencarnação, não é? A reencarnação para a gente ir reparando as nossas faltas, né? Como no livro Céu e Inferno, né, que eu busquei, todos sabemos que todos sabemos que um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, entendidas pelos orientadores espirituais como necessárias para a nossa evolução humana, pois sabemos que uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito adquira todo o bem que lhe falta e de desfazer todo o mal que traz em si. Então não é uma oportunidade maravilhosa? Todos nós sabemos disso, que uma das melhores oportunidades que Ele nos deu foi a reencarnação. Por isso a nossa vida é valiosa, não é? Por isso que dela, da vida, depende a nossa caminhada para evoluirmos, né? Sem a vida, como faríamos, né? Mas aí, Deus nos deu a reencarnação, maravilhoso. Obrigada, Senhor, todos os dias. Se a gente agradece, né? Eu agradeço todos os dias. Mas junto com a reencarnação, né, a gente traz o pacote, né, que eu digo que esse pacote é o nosso calcanhar de Aquiles, porque é o nosso livre-arbítrio. É justamente no livre-arbítrio que está inserido, que está embutidozinho as nossas provas voluntárias, os nossos sofrimentos. Porque quando Ele pede para a gente trabalhar sempre com a inteligência, com a paciência e a resignação, porque nós não somos tão inteligentes assim, né? Se fôssemos um pouquinho mais, a gente ia ver que essa liberdade de pensar e liberdade de agir nos bota em cada cilada, que às vezes para a gente sair é uma dificuldade, né? Então vamos lá com o nosso livre-arbítrio. Uma vez que esse homem tem liberdade de pensar, tem também liberdade de agir, podemos afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino e que cada escolha independe das suas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida, o físico ou espiritual. Sabemos que o uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações e expiações que se configuram como mecanismos evolutivos claramente consolidados no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Daí a afirmação de Emmanuel: as leis de provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Uma só existência corpórea é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta
e eliminar o mal que lhe sobra. E mais o mal que nos sobra, né? É mais o mal que nos sobra, porque este mundo que a gente fala assim, né? Este mundo de meu Deus nos bota em cada cilada que nós precisamos agir, né? E são essas ações que trazem as reações e que nos deixa às vezes em má situação. Mas nós precisamos ter inteligência, né? A sabedoria e a paciência para sair das ciladas. São essas nossas provas, né? E expiações que nós, a todo momento, nós temos. Não pense que quando a gente fala assim, que das provas voluntárias, que elas vão chegar dizendo, oi, eu sou as provas voluntárias. Não. Elas chegando e nós precisamos estar preparados. Por isso, quando no momento que eu falei de um dos objetivos, né? Eu não falei a contramão que existe, que às vezes essa contramão é estarmos na vaidade, né? De dizer que não vou fazer, agora não é o meu momento. Não estou preparado agora. Você está sendo preparado diariamente. As coisas estão acontecendo. Então, vamos prestar atenção. O que nós precisamos fazer, vamos prestar atenção e abrir os olhos. O que é que está surgindo na minha frente e como eu posso desenvolver isso. Vamos clamar ao Pai para a gente fazer da melhor maneira possível. Porque aí está as nossas provas, aí está a nossa maneira, a nossa paciência de ação, a nossa sabedoria que a gente pede todo dia ao Pai, não é? E Ele nos dá, a gente é que não sabe aproveitar. Vamos lá, vamos fazer, né? E no Livro dos Espíritos tem a questão 843, que pergunta se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, né? Eles respondem que sim, visto que eles têm a liberdade de pensar e de agir, né? E que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E eu acho que está longe do homem ser uma máquina, né? Ou querer ser uma máquina. Então, tudo isso Deus pensou. Eu vou dar o livre-arbítrio, vou dar, deixar ele livre para agir, porque se daqui a gente ficar dizendo, olhe, faça desse jeito, olhe, não é assim não, ei, não vá por esse caminho não, menino, aí puxa a gente pelo braço e a gente tá indo, né? Aí nós seríamos a máquina do divino. Mas não, ele nos deixou bastante à vontade. Então vamos aprender, vamos estudar, vamos procurar nos desenvolvermos para a gente fazer o melhor em agradecimento à oportunidade que Papai do Céu nos deu, não é? Bem, como nós estamos falando em provas, eu vou ler um texto também, né, que a gente vai entender melhor, né, a nossa responsabilidade nesta caminhada com as provas e expiações das nossas provas voluntárias. Estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira revolução produz-se em nossos intuitos.
é claro, é quando a gente balança, não é? Quando nós estamos naquela fase de que nada dá muito certo, não é? É quando nossa cabeça está no ar, está voando, né? Está no ar, mas não está no universo, não está em consonância com o universo, né? Então vem toda essa revolução, esse desarrumar para arrumar, é como está o nosso mundo agora, né? Como está o nosso planeta, é arrumar para depois arrumar. Com paciência a gente chega lá. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Então, vamos tomar consciência de que quando está doendo muito, quando a gente se desilude, né? Quando a gente se chateia com uma coisa que nós queremos porque somos birrentos, né? Porque somos muitas vezes egoístas e a coisa não acontece, que a gente quer chutar até o balde, está na hora da gente parar e pensar e dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que eu preciso rever, né? Porque o rever é muito importante em nossas vidas. Tudo é assim. Tem coisas que fluem, mas as que não fluem, vamos parar. Aí está o nosso calcanharzinho de Aquiles, que nós precisamos rever, né? As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. Para podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem e como o conhecimento dos efeitos e a submissão às leis. Despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam, né? Para as pessoas que às vezes nós achamos antipáticas, às vezes nós achamos chatas, né? Vamos parar, vamos ver que se são as pessoas que nós estamos achando mesmo, ou é a pessoa que nós estamos achando, ou somos nós, né? Que ainda não paramos para refletir todos os acontecimentos de nossa caminhada, todos os acontecimentos de nossa vida, que a gente para e às vezes até culpa os outros, mas na realidade está ali em nós, né? Tortuamos alguma coisa em nossa caminhada que está nos dando dor de cabeça, nos dando aflições, e a gente não para ver. A gente quer sempre culpar alguém ou algo, né? E isso levar em frente, mas não é. Às vezes tirar as pessoas do nosso caminho, tirar algo, né? Mas essas pedras que estão no nosso caminho é justamente para a gente refletir, para a gente prestar atenção, né? Onde é que nós precisamos mudar, não é isso? A dor é a purificação suprema, é a escola onde aprendemos a paciência, a resignação e todos os deveres corretos. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Que maravilha, né? Quando a gente aprende, quando vem essa dor, esse massacre, que a gente aprende, é porque justamente o nosso egoísmo foi fundido, jogado na fornalha juntamente com o orgulho, e os dois dissolveram. E nós estamos libertos,
Mas nós precisamos trabalhar ainda para isso acontecer, né? Precisamos continuar o nosso trabalho para isso acontecer. Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova revolta-se, renega a Deus e a sua justiça. Passada a tormenta, quando se examina a si mesmo, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível, a piedade mais amável para com os miseráveis. Mais amáveis para com os miseráveis, né? E que miseráveis somos todos nós, enquanto nós não sairmos da senda do orgulho, né? E da senda da vaidade, vamos continuar miseráveis, sim. Às vezes a gente olha e pode até, com as nossas presunções, achar alguém miserável. Mas aquele que nós achamos miserável é aquele que é o instrumento para a nossa evolução, é o instrumento para o nosso adiantamento moral, né? E a gente já olha como um miserável. Mas eu acho que miserável somos todos nós, enquanto nós não aprendermos, não sairmos, como eu já falei, da senda do orgulho, né? E da presunção. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento, pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reversos. O melhor desprende-se lentamente do pior. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, doma as almas fogosas ou ativas. Ou seja, justamente essas dores pelas quais nós nos queixamos tanto, né, é que vai fazer com que a gente se depure, vai fazer com que a gente melhore, né, vai fazer com que a gente evolua. Então, as coisas vão acontecendo, né, e nós precisamos estar atentos para que nos acontecimentos, no decorrer desses acontecimentos, estejamos prontos, né, porque você veja que essa parte ele diz aqui, nos reveses da vida, o melhor se desprende do pior, né? São nas dificuldades que nós temos, né? É justamente essas dificuldades que às vezes nós achamos ruim, nós nos queixamos tanto, é que está aí a nossa melhor parte, deixando o pior ir para fora. Então, prestemos atenção. Como dizia sempre Jesus, né? Ora e vigia, ou vigie e ore, né? Para apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto custa. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nós arrancarmos a indiferença, a volúpia. É quem esculpe nossa alma. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. É aquela frase que a gente faz: depois da tempestade vem a bonança. Bem, para a gente saber a felicidade realmente, para a gente apreciar, é necessário a gente saber quanto ela custa. E a gente só vai saber quanto ela custa se a gente souber passar por todas as dificuldades necessárias, pelas dores, pelas desilusões, né? Pelas tormentas que a vida nos coloca, né, no caminho, mas que são necessários para que no final a gente encontre a felicidade, né? Por isso que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, porque
a gente vai passar por todas as demandas que tivermos que passar, mas no final tudo dá certo, tudo passa, né? A providência divina procede para conosco como mãe precavida para com seu filho. Quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhe os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola da prudência. Então é isso. A espiritualidade respeita muito, né, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação, né, e de pensamentos. Eles respeitam muito. Todos nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos sim que eles veem as intuições e que se a gente não estiver prestando atenção, ao invés de seguir a intuição, a gente diz, não vou fazer isso não, eu não vou por aqui não, eu vou por aqui mesmo. Passou pela minha cabeça aí fazer isso e isso, mas eu não vou fazer não. Eu não vou fazer agora não. Vou fazer outra coisa, eu vou descansar, eu vou deitar, eu vou dormir e a coisa passa. E os momentos precisam ser aproveitados, né? As oportunidades precisam ser aproveitadas. É justamente isso que ele fala, que a natureza deixa a gente, né? As nossas ações, deixa a gente à vontade. Você não quer ouvir, não está escutando, não? Mas não quer fazer? Então tá, deixa quieto. Nas dificuldades, né? Nos momentos difíceis, deixar que vocês vão olhar. Por isso que se diz que a gente procura Deus, né? Procura um templo, um centro, uma igreja nas dificuldades. Sempre a gente procura Deus nas dores, né? E não por livre e espontânea vontade. E aí, nisso tudo, a gente não pode esquecer de uma coisa. Em todos os nossos momentos da vida, uma coisa que nos fortalece, uma coisa que harmoniza muito o nosso campo vibratório, né? Harmoniza ele revitaliza, né? O nosso metabolismo, a nossa vida em si, são as orações, né? E nós não podemos esquecer, nós precisamos recorrer às orações. Até porque ela vai nos fortalecer para que a gente não desista da nossa caminhada. Para que a gente não desista dos nossos propósitos, das nossas missões. Então, é a palavra de Jesus. Ore e vigie, ou vigie e ore. Depende eu acho que a ordem desses fatores não vai alterar não, viu? É vigiar e orar, ou orar e vigiar. Mas a oração precisa estar presente em nossa vida, né? Eu aí fui buscar no livro O Consolador, que é de Chico Xavier também, né? Ditado por Emmanuel, falando sobre a prece. E vem uma questão, né? A questão 245, falando sobre a prece. Se é justo esperarmos deixa eu voltar. Se é justo esperarmos no decorrer do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A resposta: as leis de provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisamos compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimentos.
A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Constante no mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil. Pois é, nossa jornada é longa e difícil, então nada melhor do que estarmos sempre em oração. Nada melhor do que recorrermos à prece, né? E, como diz aqui a resposta, que ela seja sempre de coração, saída do coração, né? Que ela nos alimente, nos fortaleça, nos engrandeça. E eu estou terminando a palestra e eu vou finalizar com o texto A Marcha, né? Também de Chico Xavier. A Marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez tenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação do fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, reconhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhes as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Emmanuel. Que a gente não desista da caminhada, que sejamos fortes, que vigiemos sempre as nossas caminhadas, os nossos pensamentos, os nossos fazeres, não é? E não esqueçam que o próximo também somos nós e que nós precisamos de ações
para a nossa evolução, mas ações do bem, ações positivas, ações de amor. Que sejamos amor um para o outro, que tenhamos amor um com o outro, que aprendamos a dar as mãos para orar, mas para passar também boas energias um para o outro, mesmo distante como nós fazemos, mas que a gente dê as mãos, mesmo quando nós não estivermos em trabalho, mas em casa a gente pense no próximo, e com certeza um próximo estará pensando em nós. E façamos as nossas provas, que são provas que só pertencem a nós, mas muito necessárias para esta vida que nós estamos aqui agora, que Deus nos deu, como presente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E continuo agradecendo ao Centro Espírita Estrela Guia pela caminhada, pelas oportunidades. Emerson, meu querido, muito obrigado. Que a paz de Jesus possa estar sempre no coração de todos nós e que tenhamos um final de semana de luz. Um beijo no coração de cada um.